No Brasil colônia, os escravizados detinham um grande conhecimento sobre o uso de plantas medicinais com fins religiosos também. Os indígenas das várias nações também tinham muito conhecimento de plantas. Mas foram os portugueses que detinham um conhecimento de uma certa planta utilizada para controlar os homens escravizados. Na época colonial, os senhores de engenhos, de fazendas, precisavam de um grande número de homens escravizados, jovens e fortes, para dar conta do trabalho pesado. Mas estes homens tinham um problema de rebeldia, de não querer obedecer aos seus senhores e nem se submeter aos capatazes. Os senhores acreditavam que isso se devia à libido, ao impulso sexual. Então, os senhores utilizavam uma planta para colocar nas senzalas onde os homens dormiam. Esta planta se chamava árvore da castidade. Na Europa, classicamente, esta erva era utilizada por monges e freiras, considerando a proibição pela Igreja de casamentos e obrigação destes se manterem celibatários, se manterem castos. O instinto mais forte dos seres vivos é o da procriação. Será que esta planta conseguiria inibir, conter o impulso da procriação, da reprodução, o impulso sexual em homens e mulheres? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se você tem interesse em informações para convivência em equilíbrio com o meio ambiente, inscreva-se em nosso canal. Sobre a árvore da castidade, Vitex agnus castus, vamos mostrar para vocês a origem dessa planta e o uso que ela tem ainda nos dias atuais. E porque possivelmente esta planta seja o placebo de maior tempo na história. Eu sou Ribamar Rocha e vamos ver agora o impressionante uso de uma planta para controle da libido de homens e mulheres, com o vídeo Vitex agnus castus, a árvore da castidade, o placebo por mais tempo na história. As relações socioambientais são fascinantes. O conteúdo que você encontra em nosso canal é diferenciado do que você vê por aí. Nós vivemos juntos com todos os seres, ou seja, convivemos e compartilhamos o mesmo ambiente. Precisamos conhecer sobre plantas, animais, fungos e meio ambiente e sobre nós mesmos. Vivemos todas as nossas vidas numa intensa e constante relação socioambiental com todos os seres e o ambiente. A maior parte do nosso material é original e exclusiva. Você só vai encontrar aqui. Inscreva-se em nosso canal e tenha constantemente informações a respeito de meio ambiente e o nosso equilíbrio com todos os seres. Vitex agnus castus é uma planta conhecida e utilizada por milhares de anos. E claro, já é conhecida em muitas partes do planeta. E assim tem vários nomes por regiões. Conhecida como agnóstico, pimenteiro silvestre, pimenta de monge, muitos nomes. E claro, a árvore da castidade. Por que este arbusto é conhecido como árvore da castidade? É um arbusto originário da região mediterrânea. E como já disse, há milhares de anos é utilizado para diversas enfermidades da mulher,
principalmente relacionadas à menstruação. E, curiosamente, também é utilizada para inibir a libido, o desejo sexual de homens e mulheres. Por isso que é conhecida por este nome, árvore da castidade. O nome científico da árvore da castidade, Vitex agnus castum, considera esta relação com a inibição da libido. Vitex quer dizer entrelaçado, porque seus talos eram utilizados para a construção de cercas entrelaçadas. E o termo agnus quer dizer cordeiro, e castos quer dizer puro casto. Seria a junção das palavras cordeiro casto, ou seja, cordeiro puro. E casto, nesta conotação, tem o sentido daquele que não mantém relação sexual, que não tem libido. O gênero Vitex tem cerca de 250 espécies. São plantas com folhas longas, divididas, flores azuis e bagas escuras. Vitex faz parte das plantas medicinais da antiguidade, com uma longa história como planta medicinal de uso popular. A primeira indicação específica desta planta provavelmente foi aquela encontrada nos escritos de Hipócrates, o pai da medicina, no quarto século antes de Cristo, indicada para problemas femininos. Segundo Plínio o Velho, um naturalista romano, há um século antes de Cristo, relata que as mulheres gregas que queriam preservar sua castidade usavam as flores e galhos destas plantas para colocar em seus leitos antes de dormir. Dioscórides, 55 depois de Cristo, descreveu várias utilidades desta planta. No século IX, era conhecida pelos persas, que utilizavam esta planta contra histeria e loucura. As sementes da planta também eram vendidas nos mercados egípcios como calmante para histeria. Pesquisas científicas encontraram princípios medicinais nessas plantas, como glicosídeos, iridoides, óleos essenciais. As pesquisas científicas confirmam que a planta realmente é eficaz nos problemas relacionados à menstruação. E só porque é planta, não quer dizer que não tenha riscos para a saúde. Nativa da Europa mediterrânea, foi introduzida e totalmente adaptada no Brasil, onde inclusive recebeu nomes regionais. A planta foi introduzida no Brasil e logo foi incorporada no candomblé. E no candomblé temos algumas divisões chamadas nações, como Queto, Efon, Jeje-Nagô e Angola. Em Angola se usa muitas ervas e esta planta logo se tornou bastante popular. E por isso mesmo conhecida como pau de Angola, pau de Guiné, alecrim do norte, alecrim de Angola. Na Umbanda também ela tem bastante uso e é denominada como pau de caboclo. Já a denominação de liamba, que é uma palavra da língua quibundo da nação Angola, parece estar associada à sua aparência com as folhas da diamba, a maconha, a cannabis. Segundo a Bíblia, Jesus tinha conhecimento da castração de homens, os eunucos. Mateus relata, em um debate sobre o matrimônio, fala aos seus discípulos: porque há eunucos que nasceram assim,
e há eunucos que pelos homens foram feitos tais, e outros há que a si mesmo se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. O entendimento de fazer-se eunuco pelo reino do céu não seria a extirpação dos órgãos sexuais, mas o total distanciamento das relações sexuais, o celibato, manter-se totalmente em castidade. A Igreja Católica medieval determinou o celibato para freiras e monges. Além de ser celibatários, não se casarem, tinham que viver em total castidade. Os monges e freiras praticavam vários tipos de mortificações do corpo para afastar qualquer pensamento indesejado. Tomavam banhos frios, faziam penitências, trabalhos pesados, jejum, muitas coisas para manter a mente ocupada. Até que passaram a utilizar uma planta muito conhecida na antiguidade. A árvore da castidade era muito conhecida por ser indicada para várias enfermidades da mulher relacionada à menstruação, por exemplo. E também muito conhecida por ser anafrodisíaca, ela inibir a libido de homens e mulheres. Donzelas que almejavam permanecerem castas e monges que queriam se afastar do pecado, colocavam folhas e flores desta planta no seu leito antes de dormir, e durante o dia tomavam o chá dessa planta. Os frutos secos têm determinada picância e eram utilizados também como condimento. Daí outro nome popular, pimenta de monge, pimenteira de monge. Um noviço contou ao monge um sonho que tivera na noite anterior. Um pássaro muito alvo voou na sua direção, envolvendo o noviço em um suave abraço com suas longas asas sedosas. Ele sentiu um agradável prazer, e quando quis retribuir o abraço, o grande pássaro deslizou sobre o seu peito, fugindo por entre as suas pernas. Ele notou que as pernas ficaram molhadas e acordou, e percebeu que realmente estavam molhadas. O monge ordenou ao noviço lavar o lençol e que naquela noite deveria cobrir a cama com flores e folhas da árvore da castidade. No Brasil colonial, nas grandes fazendas, os senhores precisavam de muitos escravos e escolhiam os escravos fortes e jovens para aguentar aquela lida. Entretanto, estes escravos às vezes se mostravam insubmissos. Os senhores acreditavam que a libido em alta tornava estes escravos revoltosos. Mas o processo de castração era muito violento, apesar deles acreditarem que tornariam os escravizados mais dóceis. Alguns senhores praticavam sim a castração, mas muitos tinham preocupação em ter prejuízos, já que este processo violento muitas vezes terminava em morte para o escravizado. Segundo fontes especializadas, os muçulmanos árabes são os mais antigos traficantes de pessoas escravizadas. E, desde o início, eles praticavam a castração. Com a castração, cerca de 75 a 80% dos castrados chegavam a morrer. 30% das crianças submetidas a este processo também chegavam a morrer. Os senhores do Brasil colonial tinham conhecimento destas consequências
e evitavam fazer a castração para também evitar perdas. Daí eles utilizavam uma planta muito conhecida na Europa, a árvore da castidade. Espalhavam esta planta, folhas e flores, nas senzalas, nos locais onde os escravizados dormiam, na intenção de diminuir a libido, na intenção de tornar estes escravizados mais mansos, mais dóceis. A árvore da castidade, o Vitex agnus casto, que significa cordeiro casto, é a simbologia da mansidão. O cordeiro, ele é branco, representado geralmente sentado, às vezes segurando uma vara com uma bandeira escrito paz. A análise científica revela os processos que podem ter princípios ativos em plantas medicinais ou as chamadas poções mágicas, como é o caso da poção Amansa Senhor, utilizada nessa época colonial para tornar os senhores mais brandos. Cientificamente, foi revelado o princípio de uma planta utilizada nessa poção mágica, o tipi. E em um vídeo nós revelamos todo esse processo, como cientificamente foi comprovado a atuação dessa poção mágica. Veja nosso vídeo, o link está na descrição. Entretanto, em relação à planta da castidade, foram encontrados os princípios ativos relativos a enfermidades da mulher, principalmente da menstruação. Entretanto, ao fato de diminuir a libido de homens e mulheres, nada foi encontrado. E é uma planta que tem mais de 2.000 anos de utilização por diversas civilizações. Será que tudo isso foi um efeito placebo? Placebos são remédios, substâncias que se julga terem princípios medicinais. Na verdade, não tem nenhum princípio medicinal. Ele é utilizado junto com outro que teria para fazer os testes comparativos. Mas essa planta não foi encontrado nenhum princípio ativo para inibição da libido. Seria o maior placebo da história? Deixe sua opinião, escreva seus comentários. Neste canal abordamos temas sobre plantas, fungos, animais, meio ambiente e sobre nós mesmos. Deixe a sua sugestão, inscreva-se em nosso canal. Novos vídeos toda segunda-feira às 20h15. Muito obrigado.